Muito bem, queridos. Nós estamos há 2 aulas, e essa é a terceira, conversando, pensando sobre a Trindade. Um tema extremamente difícil para a gente acomodar tranquilamente no coração, porque a nossa mente é limitada. E o que nós, então, conhecemos sobre Trindade é aquilo que é revelado pelo próprio Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas. E é uma... Se de um lado há a dificuldade da gente entender claramente todas as coisas, do outro há uma alegria imensa a gente poder pensar num Deus tão perfeito e que nos ensina segundo a sua palavra. Então eu quero recapitular algumas coisas que foram ditas sobre a Trindade para fundamentar a nossa caminhada hoje pensando sobre a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Então, primeiro, nós cristãos cremos num Deus vivo e verdadeiro, um único e verdadeiro Deus. Não existe outro Deus, só existe um. E um Deus que se revela como Deus trino. Um Deus que é um, ao mesmo tempo em que existem três pessoas na mesma essência. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vamos ver textos bíblicos para a gente não ter dúvidas sobre isso? Romanos 15, 6. O material tem mais versículos, mas nós vamos ver só um de cada um desses aqui, por causa do nosso tempo. Então, Romanos 15, verso 6, nós lemos: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus Pai. Se você quiser um texto assim mais específico, 1 Pedro, deixa eu dar mais um aqui, porque fica mais fácil. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai é Deus, ok? Mas o Filho também é Deus. Então, agora, abra a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 9, verso 5. Olha como Paulo declara a deidade de Jesus. Romanos, capítulo 9, verso 5. Alguém pode ler para a gente, bem alto? Romanos 9, 5. Amém. Desculpa, 12 irmãs leram. Uma leu aqui, mas ela não ouviu lá, né? Então, a culpa foi minha que não levei o microfone, é melhor levar o microfone. Mas então eu vou ler aqui. Romanos 9, 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. Está falando de Jesus. Segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Então o Filho também é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Vamos ver aonde isso está. Atos, capítulo 5. É um texto provavelmente conhecido de você, quando Ananias e Safira enganam, eles vendem o terreno que eles têm, um bem, uma propriedade que eles têm, e dizem aos apóstolos que venderam por X, mas na verdade eles estão mentindo. Então o verso de número 3 diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4. Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, 3 versículos para vocês terem isso muito claro. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo
é Deus. Diante disso, tudo o que a Escritura diz sobre os atributos divinos é verdadeiro em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Afirmar que o Deus Pai é onipotente é afirmar que o Deus Filho é onipotente e que o Deus Espírito Santo é onipotente. Dizer que Deus é amor significa que o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Significa que eles possuem a mesma essência, poder, sabedoria, santidade, justiça, bondade, mas que são apresentados como pessoas diferentes. Com a mesma essência, mas com pessoas diferentes. Isso também nos leva a entender que tudo que diz respeito à vontade de Deus, trino, trata-se de uma vontade unificada. Então, o Pai não tem uma vontade, o Filho outra vontade, o Espírito outra vontade. Não existe isso. A vontade é una. Os três têm a mesma vontade. Por isso que, em cada um dos aspectos da vida de Jesus na terra, nós vamos ver a Trindade mostrando-se, revelando-se, apresentando-se. Isso também é importante para a gente. Não existem três vontades lá dentro. Não existe um que se submete ao outro. A minha vontade é diferente, mas a do Pai é uma, a do Filho é outra, a do Espírito é outra. Não, a vontade é a mesma. Por isso que a Trindade está envolvida na ação de libertação do povo, na encarnação de Jesus, e nós vamos ver um exemplo um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então, a linguagem apropriada para as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ensina que não há distinção de essência, apenas de pessoas. Por exemplo, para a gente entender, quem encarnou-se não foi o Pai, nem foi o Espírito Santo, foi o Filho. Quem gera o Filho não é o Espírito Santo, nem o Filho se autogera, o Pai gera o Filho. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Três pessoas diferentes, mas o mesmo Deus. O resumo que a confissão de fé traz para a gente está aí. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Quem são essas três pessoas? Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, isso é importante a gente ter em mente, por isso que todos os três professores estão sempre trazendo sobre a Trindade, para isso ficar claro para nós. Ok até aqui? Alguma pergunta? Os textos que foram lidos, ok. Anote aí, querida. Romanos 15, 1 Pedro 1:3, Romanos 9:5 e Atos 5:3 e 4. 1:3, 9:5. Então, deixa eu trazer esse slide, foi apresentado pelo nosso irmão Jonas, e nós conversamos e eu falei assim, deixa eu só fazer uma adaptaçãozinha para ficar um pouquinho mais claro. Quando a gente pensa em Trindade, nós temos que pensar, então, no Pai, criou, enviou o Filho, toda a providência. Deus Filho, o Redentor, e viveu aqui como homem, encarnou-se. E o Deus Espírito Santo, que aplica a obra redentora de Cristo. Para ficar muito mais claro para a gente. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Antes de falar do Espírito Santo, eu preciso voltar um pouquinho no Deus Filho, porque é somente por meio do Deus Filho que nós temos condições de compreender a ação da Trindade, ou até mesmo a triunidade divina. Por toda a vida de Jesus, revelado nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, nós temos ações trinitárias estampadas, reveladas, para ensinar para a gente sobre as três pessoas. Então, por exemplo, no batismo de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 3, a partir do verso 15. O que acontece lá? Jesus chega para ser batizado, então nós temos uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo vem como pomba
para capacitar Jesus para o ministério. E ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado. A Trindade presente no batismo de Jesus, na tentação de Jesus. Jesus, pessoa da Trindade. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E Jesus, então, enfrenta toda a tentação sob a palavra do Pai. Quando ele cita Deuteronômio, por exemplo, o Pai. Na morte de Cristo, Jesus está lá, encarnado, pessoa da Trindade. E aonde estão as outras duas pessoas? Abra aí em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, verso de número 14. Olha o que o texto diz para a gente. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Na morte de Cristo, as três pessoas estão envolvidas. Cristo derrama o seu sangue no poder do Espírito Santo, oferecendo-se a Deus, Pai. Então, a vida de Jesus nesse mundo mostra claramente a Trindade envolvida. E na salvação do seu povo escolhido, né, gente? Nós temos um Pai que envia o Filho para salvar o povo escolhido, um Filho que se entrega na cruz e um Espírito Santo que aplica essa obra da salvação. Então, alguns exemplos para a gente. Abra aí 1 de Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. É importante a gente sempre buscar na Escritura Sagrada essas referências, a fundamentação daquilo que a gente diz, porque nos ensina a responder às pessoas quando elas perguntarem para a gente naquilo que a gente crê. Então veja, Pedro está abrindo, dizendo por que ele escreveu essa carta e para quem. Então ele diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Deus se revela trinamente na palavra, toda ela. E isso nos ajuda a compreender. Então, eu quero agora ver com você o exemplo na Trindade, da encarnação. Olha que interessante. Deus Pai ama o seu povo e envia o seu Filho à terra para redimir pecadores, e é quem está por trás do corpo que o Deus Filho assume. Hebreus 10, 5. O Deus Pai envia o Filho e é responsável por esse corpo. Olha só, o corpo que vai ser encarnado. Na verdade, o corpo que vai ser a carne de Cristo, né, o Filho de Deus. Hebreus 10, verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, o escritor aos Hebreus está dando um testemunho de que Deus deu um corpo para Cristo encarnar nesse mundo. Mas, olha que interessante. Abra sua Bíblia agora em Lucas 1, 35. Você vai lembrar do texto. O anjo está conversando com Maria e dizendo para ela que vai ser gerado nela um filho que é de Deus. Verso 35. Então é o Espírito Santo quem efetiva a formação da natureza humana do Deus Filho por meio da carne da Virgem Maria. Verso 35 de Lucas 1. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse filho será gerado no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, queridos,
que forma a natureza humana de Jesus Cristo. É ele que dá um corpo para o Filho de Deus. E é o próprio Jesus Cristo que decide assumir a existência humana. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 38. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É Jesus que resolve descer do céu. Em João 10 ele vai dizer que ele dá a vida dele e ele mesmo reassume a vida dele. Então é Jesus Cristo que decide assumir a existência humana livre e voluntariamente por amor ao Pai. E a gente vê isso também no relato, especialmente de João, quando Jesus diz que faz tudo o que faz porque ele ama o Pai, quer glorificar o Pai. E o Pai faz tudo o que faz porque ama o Filho, quer glorificar o Filho. E o Espírito Santo faz tudo o que faz porque ama o Pai e o Filho, quer glorificar o Pai e o Filho. É assim na Trindade. Difícil às vezes de compreender, mas maravilhosamente tremendo. Resumindo, o Pai envia o Filho, que veio voluntariamente, assumindo a natureza que foi preparada pelo Espírito Santo. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo. Alguma pergunta até aqui? Romeu. Peraí, deixa eu levar aqui. E aí você, que está sendo gravado. Só pedir perdão, porque o último domingo a Beatriz não deixou eu subir, então eu faltei a aula. É uma dúvida bem pontual, pastor. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são levados à fornalha, Nabucodonosor expressa dizendo que vê como se fosse um filho dos deuses, né? Nós tendemos a considerar como se fosse uma espécie de cristofania, né? Como se fosse Cristo se apresentando. Só que até a encarnação, Cristo não tinha um corpo. Cristo era puramente espírito, me corrija se eu estiver errado. O problema é que, quando ele se apresenta na fornalha, dá a entender que ele já tem um corpo, pelo fato de o próprio Nabucodonosor descrevê-lo como se tivesse um corpo. Como eu posso separar esse espírito até antes da encarnação daquela visão humana de um corpo, né? São várias manifestações divinas no Antigo Testamento com corpo. Não é só essa da fornalha, não. Então, o que nós entendemos era um corpo humano, mas não era especificamente a característica de um Jesus, esse que recebe nome, que tem uma fisionomia, que tem... Então, é um homem, por exemplo, quando vão conversar com Abraão, que tem 3 anjos, eles comem com ele, e é uma manifestação divina também, onde Deus escolhe um corpo e vem para manifestar-se, para conversar, para falar, para se apresentar ao homem. Então, lá na fornalha, é Cristo, sim, uma cristofania, num corpo, mas esse corpo ainda não tem uma identidade, que só vem a acontecer com a pessoa de Cristo, que é formado na Virgem Maria. Ok? Mais alguma? Sim. Espera aí. E ele pode, hoje ainda, se manifestar em outro corpo para nós. Olha aí, essa é boa. Pode, gente? Pode? Poder, ele pode. À luz da Bíblia, ele o fará? Não. Não. E quando eu falo poder, ele pode, porque ele tem poder para isso. E ele poderia fazer. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada e entendemos a revelação de Deus, nós chegamos à conclusão que ele não vai fazer isso. Quando é que ele vai fazer isso? Na sua segunda volta. Na sua segunda vinda, perdão. Na volta de Cristo. Aí sim, ele se manifestará novamente em carne e osso. Mas aí quem ele é? É o Jesus. E isso é importante porque você consegue responder às pessoas que pensam que reencarnação é algo bíblico, ou reencarnação é algo que se deva acreditar. Não, não é. Jesus veio no Antigo Testamento, manifestou-se como homem para falar aos homens. Jesus nasce com uma identidade, Filho de Deus nasce com uma identidade, Jesus.
e voltará como Jesus. Ele está à direita do Deus Pai, não como espírito. Ele está lá em carne e osso, como ele subiu, Jesus. E voltará para buscar o seu povo escolhido como Jesus, em carne e osso. Então ele não se manifestará mais nessa terra como um Filho de Deus encarnado em qualquer corpo. Não, isso não é possível. Isso é heresia. Ele virá como subiu. E nós lemos isso em Atos. Quando eles, Atos 1:11, se não me engano, eles estão olhando, 1:7, acho que é 1:11. Eles estão olhando, os discípulos estão olhando, e Jesus está subindo, em carne e osso, porque eles tinham tocado nele e ele tinha comido pão com eles, peixe com eles. Aí 2 anjos dizem, por que vocês estão olhando assim? Do jeito que ele subiu, ele voltará. Mais uma dúvida. Só um minutinho. No caso, ele subiu como carne e osso. Ele está lá à direita do Pai. E como é que ele está aqui no meio de nós em espírito? Ele deixa o corpo lá e o espírito vem? Essa é boa também. Como é que ele está aqui, querido? Se ele está lá em carne e osso? É por meio do Espírito Santo, pessoa da Trindade. Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo. É Ele que habita em nós espiritualmente. Então, Cristo está... Porque como que Cristo está presente na ceia? Quando nós estamos participando da ceia, cremos que nos alimentamos espiritualmente, porque Ele está presente na ceia, por meio da ação do Espírito Santo. Ok? Vamos seguir? Oi? Peraí, deixa eu levar o microfone para você. Precisa, porque está sendo gravado. Se não tiver microfone, não sai na gravação. Aí o pessoal lá fica assim, ué, o que perguntaram para ele responder daquele jeito? Pastor, quando ele subiu, ele tinha um corpo transformado, incorruptível. É tanto que ele entrou no quarto com os discípulos e não abriu porta, entrou pelas paredes, do jeito que ele entrou, não sei como, né? Então, eu não aceito que o corpo dele, que está à direita do Deus Pai, seja em carne e osso, não. É um corpo transformado. Mas o corpo transformado é de carne e osso. Porque os discípulos, ele fala para os discípulos, pega aqui em mim, apalpa, e eles apalpam nele. É um corpo incorruptível, glorificado, mas é um corpo. Como vai ser o meu e o seu? O nosso corpo vai ser incorruptível. Tinha marca do lado, na mão. Então, é um corpo glorificado, mas é um corpo. Não mudou, isso não mudou. E ele está lá com esse corpo. Bem, aí você entra em outras questões, né? Por quê? Vai sair sangue, um corpo glorificado? Aí é ferimento, provoca dor. Aí você começa a entrar em outras questões que passam a ser elucubrações, que não fazem parte do nosso objetivo aqui, mas que a gente pode conversar. Mas são coisas que a gente fica elucubrando. O que a Bíblia deixa claro é, ele subiu num corpo. Um corpo glorificado? Sim, mas foi um corpo, carne e osso. E ele está lá, sim, carne e osso. E vai voltar. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele volta cavalgando. E tem a tatuagem na perna, o verbo de Deus. Então, é carne e osso. Outra curiosidade, e aí eu vou voltar para o Deus Espírito Santo. E o corpo glorificado tinha as marcas da crucificação. Ele vai ficar eternamente marcado, vamos dizer, nós na eternidade, quando estivermos na glória, vamos estar olhando para Jesus e estar enxergando as marcas da crucificação pela eternidade. A pergunta foi, Jesus subiu, um corpo glorificado, com as marcas da ressurreição. Da crucificação, perdão. Então tem a marca nas mãos e tem a marca do lado. A pergunta foi, e nós vamos vê-lo por toda a eternidade com essas marcas? Essa é boa também, né? Essa é boa também. Eu creio que sim, que ele vai estar lá marcado para nos lembrar daquilo que é, do que foi o seu sacrifício, do que é a vida eterna. Isso, de alguma maneira, vai fazer com que a gente pense no nosso pecado? Não, o corpo glorificado não pensa em pecado. O corpo glorificado só pensa na vida eterna. Não tem mais condições de pecar. Nesse sentido, nós estamos além de Adão e Eva. Adão e Eva
podiam pecar. Nós, no corpo glorificado, não vamos ter condições de pecar. Que esperança, como eu espero esse dia. Nós não teremos condições de pecar no corpo glorificado com a volta de Cristo. Adão e Eva podiam não pecar, mas podiam pecar, e pecaram. Eu e você, hoje, podemos pecar e podemos não pecar, por causa de Cristo, do Espírito Santo que habita em nós. Quando formos glorificados, não poderemos pecar. Glória a Deus. Vamos voltar. Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é proeminente em toda a Escritura. Você vai encontrar no Antigo Testamento expressões como o Espírito de Deus e Espírito Santo. Ou até mesmo quando Deus fala meu Espírito. Só no Novo Testamento são 300 vezes a expressão Espírito Santo. A palavra Espírito Santo ou Espírito que se refere a ele. Então, qual o nosso caminho aqui, queridos? Eu vou tentar responder essas 3 perguntas. Quem é o Espírito Santo? Qual a missão do Espírito Santo? E como deve ser a minha relação com o Espírito Santo. Ok? Quem é o Espírito Santo? Bem, você já tem uma resposta. É uma das pessoas da Trindade. Para alguns teólogos, se referem a ele como a terceira pessoa da Trindade. A primeira, Deus Pai. A segunda, Deus Filho. A terceira, Deus Espírito Santo. Eu, particularmente, não gosto de usar primeira, segunda e terceira, porque dá a impressão que há uma hierarquia, ou a impressão que um é maior que o outro, ou melhor que o outro. Então, eu gosto de usar pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, pessoa da Trindade, Deus Filho, pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, pessoa da Trindade. Porque, como nós vimos no início, os 3 são a mesma coisa em poder, em amor, em graça, em misericórdia. Só com funções diferentes, com ações diferentes dentro da sua economia. Ok. Então, quem é o Espírito Santo? Não é uma força, tá? É uma pessoa. É uma pessoa e já a gente chega lá. Como é que a Bíblia apresenta para a gente o Espírito Santo? Há algumas imagens sobre o Espírito Santo, como ele se manifesta, e às vezes isso atrapalha. Como Deus Espírito Santo não se mostrou fisicamente na Bíblia, ninguém viu o Espírito Santo na Bíblia, apenas experimentou o seu poder, ouviu a sua voz pela pregação da palavra. Algumas imagens foram usadas. Então, uma das imagens é que o Espírito Santo é água. João 7, 37 a 39, por exemplo, diz que o Espírito Santo é como água. João 7, 37, está aqui aberto aqui. Deixa eu fazer só essa leitura aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E aí João está dizendo que vai acontecer em Atos 2. Quando é que o Espírito Santo é dado? Lá em Atos 2. E lá o Espírito Santo não vem como água, ele vem como fogo. É outra imagem usada pela Escritura Sagrada para se referir ao Espírito Santo. Fogo. O Espírito Santo é vento. O Espírito Santo pairava sobre as águas, ou vento que soprou. Outra, pomba. Não apenas quando ele vem sobre a pessoa de Jesus Cristo no momento do seu batismo, mas também em outros textos bíblicos, como lá em em Mateus 10, 16 e etc. Óleo ou azeite é outra expressão. E o selo. Selo de Deus. Nós somos selados. Existe uma marca em você de que você pertence a Deus e que ninguém muda isso, ninguém te tira de Deus. E por quê? Porque nós somos selados, marcados pelo Espírito Santo. Então, essas algumas imagens para ajudar a gente a pensar no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E o que prova para nós que o Espírito Santo é uma pessoa? R.C. Sproul,
afirma o seguinte no seu livro O Ministério do Espírito Santo: uma personalidade inclui inteligência, vontade e individualidade. Então, vejamos isso. Uma pessoa possui intelecto. Intelecto é a faculdade de entender, entendimento ou inteligência, capacidade de compreender, entender, conceber. Os gregos valorizavam a estética, o físico e o intelecto. Muito bem. O Espírito Santo tem um intelecto? Alguém abra, por favor, Isaías 40, 13 e 14. E levanta a mão que eu vou levar o microfone para você ler para a gente. Eu vou passar só um versículo em cada um desses, tá, queridos? Mas tem outros aqui no estudo que nós vamos disponibilizar depois. Então, Isaías 40, versos 13 e 14. Quem quer ler? Eu vou levar o microfone. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem fez isso? Ninguém, porque o próprio Espírito tem um intelecto. Ele não precisa ser ensinado, não precisa de um conselheiro, porque ele mesmo tem compreensão. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E tem outros textos aqui, se você quiser anotar aí, pode anotar 1 Coríntios 2, 10 a 13. São textos que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa por ter intelecto. Mas uma pessoa precisa ter também vontade. Determinação, sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, a buscar seus objetivos ou desejos, capacidade individual de escolher ou desejar aquilo que bem entende, faculdade de fazer ou não fazer determinadas ações. Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então, o Espírito vai ajuntar. Ele tem a vontade de fazer. Um texto talvez mais claro, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Está falando de como o Espírito Santo é que dá dons aos crentes. Então, ele que dá, é vontade dele fazer isso. Ele faz por livre e espontânea vontade, é óbvio que dentro do plano da vontade soberana do Deus Trino. E tem outros textos também. E, por último, a individualidade ou a emoção, emoções. Reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que, diante de algum fato, situação, notícia, etc., faz com que a ação, faz com que realize, né, ou que tenha a emoção. Quando você lê alguns textos na Bíblia, isso eu gosto demais, porque nos ajuda a entender Deus Trino como Deus que é pessoal. Por que Jesus chorou? Ele chorou só como homem ou ele chorou como Deus? Por que ele se entristece? Por que o Espírito Santo se entristece? Por que Deus não se arrepende? Então veja, Miqueias 2,7, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. O Espírito irritado. Mas o Espírito se entristece. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo ama. Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. O Espírito ama. Então, o Espírito Santo é uma pessoa com a qual os crentes, discípulos de Jesus Cristo, se relacionam para crescimento e transformação. Alguma pergunta sobre
pessoa. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, não é uma força, mas é uma pessoa. Os exemplos que foram dados para a gente usar na Bíblia, água, fogo, azeite, pomba e outros, eu só trouxe alguns, é para uma tentativa de mostrar o seu poder, a manifestação do seu poder. Mas ele é uma pessoa da Trindade e uma pessoa que tem vontade, que tem intelecto, que tem emoção. Alguma dúvida aqui? Ótimo. Vamos seguir. Se tiver, no final, também pode. Qual a principal ação do Espírito Santo? Qual a missão do Espírito Santo? A principal missão? Porque quando a gente pensa em missão, tem vários desdobramentos. Mas a principal é essa aqui. A principal ação do Espírito Santo é aplicar a obra redentora de Cristo na vida dos eleitos salvos, para que possam usufruir das bênçãos da comunhão com Deus através de uma vida abundante, cumprindo a missão de Deus de testemunho do Evangelho para resgatar um povo escolhido para si. Isso, se a gente pensar de uma maneira geral, porque agora nós vamos detalhar. Porque, como nós já vimos, o Espírito Santo está envolvido na encarnação de Jesus para dar para ele um corpo. Isso é parte da sua missão. Ele está envolvido em tudo aquilo que Deus Trino faz. Mas em relação a mim e a você, a primeira e talvez grande obra do Espírito Santo é essa: aplicar na minha e na sua vida as verdades do Evangelho para que nós sejamos salvos. E uma vez salvos, vivermos no relacionamento com Deus a partir da vida abundante que Jesus nos dá. Vamos pensar um pouquinho agora pormenorizadamente. O que o Espírito Santo faz? Ele dá a vida, ele habita em nós, ele santifica, ele consola, ele intercede, ele guia e muitas outras coisas mais. Então, ele dá vida. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Habitar. Sobre o da vida. Quando eu faço a leitura de um texto como esse, Testemunho de Jó, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, só isso aqui é suficiente para dizer que você não tem vida em si mesmo. Você só existe porque Deus te dá vida. E quem te dá essa vida é o Espírito Santo. Então, uma pessoa que não crê em Cristo, o ímpio, o incrédulo, por que ele tem vida? Porque Deus dá vida para ele. Graça comum. Ele só existe porque Deus existe e dá para ele vida. E mesmo ele sendo inconsciente disso, não reconhecendo isso. Porque toda criatura nesse mundo é criada à imagem e semelhança de Deus. A diferença entre quem crê e quem não crê em Cristo como Senhor e Salvador é que quem crê tem a habitação do Espírito Santo, que conduz e guia a sua vida. O que não crê não tem habitação, mas só tem vida porque o Espírito Santo mantém essa vida existente. Sensacional isso. Deus soberano no controle de todas as coisas. Mas, então, aquele que crê, o Espírito Santo habita. Romanos 8, 9 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito Santo vem para habitar. E o que significa esse habitar? É exatamente nos encher dele. É a vida eterna. Pensa comigo. Jesus diz que quem crer nele e o confessa como seu Senhor e Salvador tem a vida eterna. Bem, quem é que tem a vida eterna? Uma vida que não acaba. Uma vida que não tem início e não tem fim. Deus. Ele é o único. Se eu passo a ter a vida eterna, o que Deus precisou fazer? Me dar dessa vida dele. Como que isso se configura? O Espírito Santo vem habitar em mim. Aí eu tenho a vida eterna. Ok? Santificar. Bem, santificar, a gente poderia colocar pelo menos mais 3 subdivisões, que é iluminar, dar dons, gerar fruto. Então, o Espírito Santo veio para nos santificar, nos iluminando,
nos dando dons e gerando em nós o seu fruto. Lembra lá de Gálatas 5, 22 e 23? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eu queria que você pensasse rapidamente sobre isso. O fruto é. Então, o que é o fruto do Espírito? Os 9 aspectos apresentados. E não tem como a gente separar. Se você tem o fruto do Espírito, você tem um amor que é alegre, que é pacífico, que é bondoso, que é longânimo, que é paciente, que tem domínio próprio. Se você tem o fruto do Espírito, você é alegre. Uma alegria que é amorosa, que é pacífica, que é longânima, que é fiel. Se você tem mansidão, a sua mansidão é amorosa, benigna, longânima, paciente, etc. Então entendam isso. Não é eu tenho só um aspecto do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo vem para te dar o fruto, gerar o fruto. E o fruto, então, manifesta-se a partir desses 9 aspectos. Ok? Bem, iluminar, o Espírito Santo, ele enche a nossa mente, nos dá direção. Dons, os dons são dados para também manifestar a glória de Deus. E tem muita coisa aqui para você ler, eu não vou passar aqui, mas consolar. Ele é o Consolador. Jesus diz, eu estou indo, e quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o outro Consolador. E Consolador é aquele que conforta, aquele que exorta, aquele que instrui, aquele que segue com a gente, é aquele, inclusive, que defende. Ele intercede, Romanos 8, 26 e 27, você sabe disso. Quando a gente não sabe orar como convém, Deus está dizendo, o Espírito Santo, Paulo ensina para a gente, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, coisas que a gente não entende, mas que o Pai entende. E ele nos guia, queridos. O Espírito Santo nos guia. Mas olha só o tanto de coisa que o Espírito Santo faz. Ele trabalha, ele intercede, ele proíbe, ele decide, ele perscruta, ele fala, ele testifica, ele ensina, ele consola, ele reprova, ele regenera, ele ora, ele guia a verdade, ele glorifica a Cristo, ele chama os homens ao trabalho e por aí vai. É maravilhoso se você ler a Bíblia, prestando atenção como que o Espírito Santo está agindo na minha vida, na sua vida, para cumprir o propósito de Deus receber glória. E quando a gente fala Deus receber glória, quem é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo ilumina a mente de pecadores, revela e ensina o Evangelho, persuade as almas a arrepender-se e a crer na verdade e andar com Deus. Muito bem. Vamos para o último tópico. Diante disso, do que você viu até agora, como deve ser a sua relação com o Espírito Santo? Ele é uma pessoa da Trindade, mas uma pessoa que habita em você. Ele te levou a crer, ele te dá entendimento da palavra, ele guia a sua vida, ele intercede por você. Pensando nessas coisas, como deve ser a sua relação com o Espírito Santo? Quem quer falar? Pode falar. Pastor, eu gostaria de dizer o seguinte, eu defino isso, a Trindade Santa como Pai, o Criador, Jesus, o Filho, o Salvador, e o Divino Espírito Santo, o Obreiro. Eu tenho tido algumas experiências, apesar de jovem, que eu sou, com o Santo Espírito de Deus. Que coisas que vêm para me fazer, que eu sinto incapacitado, eu invoco o Espírito Santo de Deus. E, normalmente, quando todos pensam que eu estou derrotado, o Espírito Santo de Deus me dá vitória. Então, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador, Deus o Espírito Santo, o Obreiro. Amém? Pode ser o trabalhador, né? Que fica tudo ouro. Mas olha que interessante.
à luz do que o irmão colocou. Deus Pai é o Criador. Mas Deus Filho é o Criador? É. E o Deus Espírito Santo também é Criador? É. Não é sensacional isso? Quando em Gênesis 1, 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Deus, Filho, Jesus, é o Salvador. Ok. O Deus Pai é Salvador? É. Deus Filho, Espírito Santo é Salvador? É. Cada um na sua dimensão, porque o Pai enviou o Filho para salvar. O Filho encarnou-se para salvar, e o Espírito Santo aplica a salvação. E o Espírito Santo é o trabalhador, é o obreiro. O Pai também é? É, Jesus diz, eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Jesus trabalha, o Pai trabalha e o Espírito Santo trabalha. Isso é sensacional, gente. A nossa cabeça é que não consegue compreender tudo isso, mas que é maravilhoso, é. É maravilhoso. O que a Bíblia revela, a gente vai guardando no coração. Como deve ser a minha relação com o Espírito Santo? Nosso irmão já testemunhou. Ele pede forças, é convicto de que o Espírito Santo é quem capacita para fazer as coisas que Deus quer que ele faça. Então, está aí, um testemunho. Como deve ser a sua relação, a minha relação com o Espírito Santo? Quem quer falar? O pessoal está tímido, hein? Sendo o Espírito Santo a pessoa da Trindade, nossa relação com ele se dá a partir do conhecimento revelado nas Escrituras, e das primeiras atitudes minha para com o Espírito Santo é adorá-lo. Eu sou um adorador do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós adoramos a Trindade. Em 2003 eu apresentei os documentos para ser ordenado ao ministério, ao Sagrado Ministério. E, na época, o que Deus colocou no meu coração para escrever foi sobre a nossa relação com o Espírito Santo. Na época, eu ainda pensava e usava a terminologia terceira pessoa do Espírito Santo. Então, eu escrevi uma monografia de quase 100 páginas para defender que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de forma equilibrada, porque geralmente a gente fala muito com Cristo, fala muito com Deus, mas nem lembra do Espírito. Então o título é Espírito Santo por um relacionamento equilibrado com a terceira pessoa da Trindade. E eu escrevi sobre isso, porque nós temos, quando você pensa em denominações evangélicas, vocês têm aquelas que estão mais afeitas à pessoa do Deus Pai, aquelas mais afeitas à pessoa do Deus Filho e aquelas mais afeitas à pessoa do Deus Espírito Santo. Sendo que a revelação bíblica sobre a Trindade me convida a um relacionamento com os três de forma equilibrada, consciente. Eu oro ao Pai, eu oro ao Filho e eu oro ao Espírito. Mas geralmente eu termino a minha oração em nome do Filho, de Jesus Cristo, porque ele ensina isso para a gente em João. Tudo que você pedir em meu nome, recebereis. Mas eu falo com o Pai, falo com o Filho e falo com o Espírito na oração. Ou pelo menos eu deveria falar. Então, a adoração é a primeira atitude sua em relação ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade digna de ser adorada. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, quando trata do culto religioso e do domingo, diz assim: o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, a Deus, o Filho e a Deus, o Espírito Santo. Então é aos três. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação,
a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão, pelo contexto você vê, ele está adorando o Deus Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio é controlado por ele. Quando uma pessoa está cheia de álcool, ela está controlada pelo álcool, fora de si. Ser cheio do Espírito Santo é não ser controlado pelo seu próprio coração caído, sua natureza pecaminosa, mas pelo Espírito, segundo a nova natureza. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos é um imperativo. Um imperativo. Encha-se, permaneça cheio, continue enchendo-se do Espírito Santo. E lá no texto, não é nosso objetivo aqui, mas leia Efésios 5, a partir do verso 18, que ele vai ensinar como é que você fica cheio do Espírito Santo, como que nós nos enchemos. Falando da palavra, compartilhando a palavra, orando ao Senhor, ser cheio. Bem, eu preciso desejar e buscar esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele habita em mim, e eu devo, então, desejar e buscar essa relação com o Espírito Santo. Então, eu preciso reconhecer a minha necessidade, preciso ir a Jesus, preciso buscar, orar, pedir, conhecer o Espírito Santo. E, por último, testemunhar, porque quem recebe o Espírito Santo é levado à evangelização, gente, não tem como. Como nos calarmos diante de quem é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem como. Então, veja, Gálatas 3, abra aí na sua Bíblia, por favor. Gálatas 3, a partir do verso 1. Olha o que Paulo ensina aos irmãos em Gálatas e ensina para nós também. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que os Gálatas receberam o Espírito Santo? Pela pregação da fé. Então, quem está cheio do Espírito Santo, prega, para que aquele que ouvir a palavra, creia. Crendo, seja cheio do Espírito Santo. Sendo cheio, pregue. Aquele que prega, prega para que a outra pessoa ouça, e ela então creia. Crendo, recebe o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, prega. É assim. Então, crer e estar cheio do Espírito Santo nos leva a adorar, buscar, desejar, andar com Ele, ser guiado por Ele e testemunhar dEle. Somente no poder do Espírito Santo nós amamos o Pai por meio do Filho. Romanos, capítulo, deixa eu ver se é 8:5, é 5:8. Romanos 5:5. Olha só a declaração. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nós, e aí nós podemos amar. Lembra que João falou? Nós podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Então veja, o Deus Trino é amor. Pai é amor, Filho é amor, Espírito Santo é amor. O Pai ama e escolhe um povo para si. O Filho ama e morre por esse povo, para redimir esse povo. E o Espírito Santo ama e revela ao povo escolhido o amor do Pai por meio do sacrifício do Filho. Só um exemplo que eu trago de como o atributo de Deus, amor, se revela nos três em direção a mim e a você.
E aí você pode fazer o mesmo exercício. Atributo poder de Deus. Deus Pai é poderoso, Deus Filho é poderoso, Deus Espírito Santo é poderoso. Como que eles manifestam esse poder em direção a nós? Como nós vimos aqui, o Espírito Santo me capacita com poder para fazer o que eu não dou conta. Jesus Cristo manifesta-se o seu poder, sendo ressuscitado para nos dar vida. O Deus Pai manifesta o seu poder, cuidando de cada um de nós. Então, eu e você amamos o Pai por ter nos escolhido, amamos o Filho por ter morrido por nós, e amamos o Espírito Santo porque habita em nós e nos dá condições de amar o Pai e o Filho. Gente, isso é maravilhoso. Vamos concluir. A gente abrir para perguntas. A vida cristã deve ser vivida com constante referência às três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, honra e glória. Juntamente com o Pai e o Filho, o Espírito Santo é igualmente Deus. O Espírito é um ser pessoal que age livremente em harmonia com o Pai e com o Filho. Possui intelecto, vontade, emoções. Todos os crentes em Cristo têm em si o Espírito Santo, que é o selo da salvação. A principal ação do Espírito Santo é aplicar a obra redentora de Cristo em nós. Ele deve ser adorado, nós devemos ser controlados por Ele, devemos buscá-lo, desejá-lo e buscá-lo, e a partir dele evangelizar. Aquela foi a conclusão. Aplicar. O Pai envia o Filho ao mundo por tanto amar o Filho e querer que esse amor fosse compartilhado e desfrutado por outros. A gente vê isso em João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Porque Deus amou primeiro o Filho. Não se trata de você e de mim. Se trata de Deus primeiro. O Deus Pai amou o Filho de tal maneira que ele falou assim, eu quero que esse amor transborde e alcance outros. Então, veio o Deus Filho. O Deus Filho veio ao mundo porque ele amou o Pai. E quis que esse amor do Pai, que ele experimenta com o Pai, do Pai para com ele, dele para com o Pai, fosse compartilhado e desfrutado por outros. Então, João 14, 31 diz, contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. O que é que ele está dizendo? Assim procedo. Eu vou morrer na cruz. Porque eu amo o Pai. E quero que vocês desfrutem desse mesmo amor, porque vão se tornar filhos do Pai. Então vão desfrutar do amor do Pai e vão poder amar ao Pai. E o Espírito Santo, então, nos redime, aplicando, a obra da redenção, fazendo conhecer e desfrutar o amor do Pai e do Filho, para que cumpramos a missão de transbordar esse amor, partilhando o amor expansivo do Pai ao mundo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Jesus afirma que, como filho, faz aquilo que o Pai faz. Nós lemos esse texto hoje na nossa liturgia. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. E aí você pode botar o seu nome no lugar de filho. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então, Jesus afirma que, como filho, ele faz aquilo que o Pai faz. Como o Pai amou o Filho, lhe enviou o Espírito Santo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho ama o Pai, só faz o que o Pai dá para ele condições de fazer. O Pai, então, envia o Espírito Santo para dar condições do Filho fazer o que ele precisa fazer. Aí o que o Espírito Santo, o que Jesus fez? Por amar a mim e a você, ele envia o Espírito Santo sobre mim e sobre você. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, disse Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo.
Esse é o padrão missional de Deus no mundo. O Pai ama, por amor, envia o Filho, capacitando o Filho para servir na missão. O Filho ama, obedece o Pai e age sob o poder do Espírito Santo. E, como eu e você somos discípulos, recebemos o amor do Pai, do Filho e do Espírito, a capacitação do Espírito para agirmos nesse mundo, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, para que de todos os povos, raças, línguas, etnias, as pessoas adorem o único e verdadeiro Deus. Já falei aqui, vou repetir. Nosso papel é chamar outras pessoas a adorarem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo conosco. Para isso, eu e você temos o poder do Espírito Santo. Temos a habitação do Espírito Santo. Então não tem por que não fazermos, não tem justificativa, desculpa que eu e você possamos usar para não testemunhar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele nos dá poder. Ele nos guia. Guiar não é apontar o caminho, é tomar pela mão e ir junto. Essa é a promessa do Senhor. Queridos, sobre o Espírito Santo, e nós encerramos nosso estudo sobre Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é o que nós preparamos para hoje. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Romeu. Reverendo, é muito boa o estudo, né? Sempre muito edificante. Agradecemos de antemão. Com relação às características do Espírito Santo, da emoção, se partirmos do pressuposto que o Pai, o Filho e o Espírito têm as mesmas características, inclusive poder, honra, e assim sucessivamente, meu questionamento é, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus se mostra com alguns sentimentos humanos, né? Inclusive a questão do arrependimento. Certa vez, ouvindo uma palestra, um estudo, na verdade, do reverendo Augusto Nicodemos, ele usa o termo como se fosse a antropatia e o antropomorfismo, né? Que seria a tentativa de entendermos diante da nossa dificuldade e limitação intelectual. Quando Deus usa esse tipo de estrutura para a gente entender a questão da emoção, não se aplica também a esse pressuposto, já que se eu me arrependo, parte-se de uma mudança interna, de emoção envolvida, né? Isso não se aplica também a outros questionamentos, visto que o amor também diz respeito a um sentimento, né? Então, assim, eu sei que é difícil, não sei nem se eu me fiz claro na pergunta, mas se eu puder nos ajudar. Ajudar na pergunta, né? Não, deixa eu ver se eu entendi. Antigo Testamento, nós temos antropopatias, antropomorfismos, onde Deus se torna mais claro. Ele se diminui, puxa por sentimentos, emoções, manifestações humanas para nos ajudar a entender o que é que Ele quer que nós conheçamos, saibamos sobre Ele. Quando a gente chega no Novo Testamento, aí nós temos um Deus Filho encarnado, que mostra para a gente, revela quem é Deus. Então ele não precisa mais usar isso, porque Deus está no nosso meio. E Deus está mostrando. Jesus está mostrando quem é Deus, em todos os seus atributos. 100% homem, 100% Deus, para mostrar para mim e para você quem é Deus e como viver a vida preparada por Deus para cada um de nós. Então, no Novo Testamento, a gente não vai encontrar isso. Então, nós temos as manifestações claras que revelam quem Deus é e mostra para a gente mais próximo quem é Deus. Por que Jesus chora diante de Jerusalém quando o povo não quer crer nele? Deus está mostrando que ele sente a dor por aqueles que não querem saber dele e não querem viver o Evangelho. E eu e você somos criados à imagem e semelhança dele.
Então, se Deus tem emoções, eu tenho também. A grande diferença é que Deus é perfeito. As minhas emoções são maculadas pelo pecado. A dele não. A dele é perfeita. Então, quando Deus se ira, ele ira justamente. Eu e você, geralmente, não. Muito difícil. A nossa ira é pecaminosa. A de Deus é perfeita, dentro do seu conjunto de atributos, que, na verdade, tecnicamente, a gente deve falar de atributo, não de atributos, porque eles não são separados. Como eu falei do fruto do Espírito Santo, atributos de Deus não tem como se separar. Deus é amor, Deus é poder, Deus é sabedoria. E um não está separado do outro. O amor de Deus é poderoso, é sábio. A sabedoria de Deus é amorosa, é justa, e por aí vai. Não sei se consegui, tá? Mas é assim que, quando a Bíblia diz, aonde é? Acho que é Hebreus 1, 3, que Jesus é a revelação do Deus Trino. Então, está mostrando, você quer conhecer quem é o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade? Olha para Cristo. Ele se revela, ele mostra quem Deus é. Para nós nos relacionarmos com esse Deus, não como uma divindade que é adorada por aqueles que seguem falsos deuses, mas como um Pai que nos ama, como um Filho que é nosso amigo, como o Espírito que habita em nós e nos dirige, nos guia. 3 pessoas, um só Deus, uma só essência. Maravilhoso demais para a nossa cabecinha. Mas o suficiente para a gente se deleitar nele, desejar adorá-lo e viver para ele, com o mais profundo do nosso ser. Alguma pergunta mais? Tem 2, uma do Áureo e uma da... Pastor, eu queria perguntar o seguinte, sobre esses atributos do Espírito. Se, por exemplo, a gente... São 9, que você diz. Só fruto, fruto, né? Se a gente tem 8 e não tem 1, fica com crédito com aqueles que têm, ou tem que começar tudo de novo a busca? Isso que eu quero dizer. A explicação que eu dei é para a gente entender o seguinte: eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me encha do seu fruto. E aí ele vai me dar capacidade para que eu experimente cada um, manifeste cada um daqueles aspectos, porque ele que vai dar poder. Então, ele vai me transformando para que eu viva o fruto do Espírito cada dia mais. Então, até a volta de Jesus Cristo, isso é imperfeito. Tem dia que eu estou mais paciente do que outro. Tem dia que eu estou mais amando do que outro, mais com domínio próprio mais do que outro, mais benigno, etc, etc. O que deve ser alvo da nossa oração é: Senhor, me dê mais amor. Não, Senhor, me dá do teu fruto. Para que todos... E aí, Paulo a lista de Paulo não é exaustiva. Primeiro a gente tem que entender isso. A lista não é exaustiva. Ele contrapõe esses aos pecados que ele colocou em cima. Tá? Então, não é que são só 9. Ele apresenta para a gente 9 frutos, para dar o exemplo, para ensinar como que o Espírito Santo é aquele que transforma o nosso ser e nos enche dele mesmo para vivermos segundo a vontade do Pai. Tá? Auro, e aí a gente ora, porque eu tenho que terminar daqui 3 minutinhos. Na realidade não é uma pergunta, não, é só um comentário. É porque esse tema aí de Trindade, como outros temas, são temas dificílimos para a nossa compreensão. E a gente tem que descansar na soberania de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, existem situações que a Bíblia não é clara e nem o pastor, ninguém tem condições de responder, porque são mistérios. E a gente reconhecendo a nossa limitação e descansando na fé, esse é o caminho. Porque é isso que diferencia das doutrinas que estão praticando heresia. Porque a doutrina que tem condições de responder tudo, você pode pular fora. Porque a doutrina, a denominação é uma criação do homem, né? Mas, na medida do possível, a gente tenta se aproximar o mais próximo daquilo que Deus colocou dentro da nossa compreensão humana. Chega um momento que a gente fala assim, não tenho a resposta, não sei.
Isso é a soberania de Deus. Porque se a gente for olhar racionalmente, isso é uma loucura. Racionalmente não tem discussão. Então a gente tem que ter a certeza que a Bíblia é um livro espiritual, ter a fé, descansar na soberania de Deus, que eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem diante de tudo que acontece, a gente não quer aceitar. Por exemplo, por que o Espiritismo está se fortalecendo? Porque é a religião do soberbo, ela responde tudo conforme o homem quer, fazendo barganhas. E a gente tem que entender que a Bíblia ela veio de uma forma para que você aceite, não tem conversa. Então, a gente tem que pedir a Deus para que nos dê mais compreensão, e quando a gente não compreender, é porque a gente está no caminho certo, a gente tem que descansar na soberania de Deus. Obrigado, Auro. Diante disso, queridos, vamos orar, e eu quero incentivar você a ler a Bíblia, porque não há outro lugar onde você vai conhecer melhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a vontade dele para a sua vida e você mesmo. É ler a Bíblia é conhecer a Deus e assim conhecer o próprio coração. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa manhã, nosso tempo de reflexão, de estudos. Obrigado, Espírito Santo, por ter falado ao nosso coração, nos ensinado nessa manhã, e pedimos que nos conduza para viver essas verdades. Coloca em nosso coração o desejo de buscar-te cada dia mais, ser cheio e controlado por Ti. Coloca em nós a alegria de adorá-lo como Senhor da Trindade, como pessoa da Trindade, e nos incline a proclamar, a testemunhar essas verdades do Evangelho, para que o Senhor aplique essas verdades em outras pessoas que ouvirão o Evangelho pregado. Sustenta cada um dos meus irmãos e irmãs no restante desse dia, à noite, na semana que se inicia, Pai. Que sejamos todos nós guiados, controlados por Ti, ó Espírito Santo de Deus. Oramos com alegria, com expectativa, descansados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. À noite, com a graça de Deus, estaremos reunidos. Mulheres, 5h30 tem oração pelos